O tema do sermão de hoje é... Qual é o tema? Presentes de Deus. Presentes de Deus. Deus tem sido tão generoso comigo ultimamente, aliás, ao longo da minha vida. Ele tem me dado muitos presentes. Só o fato de eu estar aqui em sua santa casa nessa manhã de sábado é um grande presente. E o sábado? O sábado é um dos presentes mais lindos, mais importantes que Deus nos deu. Que nós possamos valorizar o santo sábado e celebrar o nome do Criador nesse dia. Mas antes que abramos a palavra de Deus para nela refletirmos hoje, vamos fazer ainda uma pequena oração. Senhor Deus, a Ti toda honra e toda glória. Agradecemos porque estamos aqui na Tua presença para celebrar o Teu nome. E pedimos para que o Senhor esvazie-nos do eu, do egoísmo, da natureza carnal pecaminosa e preencha-nos com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós éramos pequenininhas, a minha irmã e eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade, nossos pais tinham o costume de fazer uma festinha nos nossos aniversários. Uma festinha simples, com bolinho de fubá. Mas existia uma questão. Nós nascemos em meses diferentes. Eu nasci em dezembro, a minha irmã nasceu em fevereiro. Aí o problema pegava sério. Quando era aniversário de uma de nós, os tios chegavam para festinha com os primos, mas necessariamente, se não, obrigatoriamente, eles tinham que trazer em mãos 2 presentes. Um para aniversariante e outro para a irmã da aniversariante. Senão, alguém chorava copiosamente. Era difícil, mas tudo acabou dando certo. Sabe, queridos, isso me faz lembrar de Deus como Pai. Um Pai gracioso, amoroso. Deus tem tantos filhos espalhados pela terra, não é mesmo? Mas Ele sempre, desde o primeiro ser humano, Ele teve um cuidado de, ao nascer, presentear aquele ser quando passou a pertencer à terra. Todos nós, você e eu, temos um presente, um dom, no mínimo, que Deus nos deu ao nascermos. Uns têm dom para cantar, né? Outros para pregar, outros para ensinar, serem professores nas escolas, nas igrejas, pela vida. Outros têm dom de acolher, de oferecer carinho, atenção. Isso eu vejo muito aqui na igreja do Recanto do Sol. Eu sou muito bem acolhida pelas irmãs. Isso é um dom. E eu sei de um dom que as irmãs, as mulheres da igreja do Recanto do Sol têm. Porque todo sábado que eu prego aqui, quando é o último sábado do mês, eu prego sentindo um cheirinho que vem lá da cozinha, ali do fundo. Cheirinho de uma comida gostosa. Eu nunca comi essa comida porque eu não tive oportunidade. Já fui convidada muitas vezes. Mas eu ainda vou comer, porque eu sei que é gostosa. Vocês, mulheres da igreja do Recanto do Sol, têm esse dom. É um dom, é um presente que Deus
apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele falou sobre os dons espirituais. E a lista é grande, é maior do que imaginamos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículos 4 a 11. Aqui Paulo relata vários dos dons que Deus nos deu. 1 Coríntios 12, capítulos 4 a 11, Paulo diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em quem? Em todos. Prestem atenção. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres, e a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Olha que perfeição! Deus é perfeito quando nos concede bênçãos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Queridos, a Bíblia é muito rica em conceitos. Só nessa passagem que lemos, poderíamos ficar aqui vários dias refletindo sobre vários aspectos. Mas hoje nós vamos nos concentrar, nos ater no processo da generosidade de Deus para conosco. E lendo essa passagem do apóstolo Paulo em Coríntios, nós temos condições de chegarmos, de sintetizarmos 3 aspectos importantes sobre a generosidade de Deus. Primeiro aspecto: todos possuem, no mínimo, um dom. Segundo, quem nos dá esse dom? Deus. Especificamente quem? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o último aspecto, terceiro: essas bênçãos, esses dons que Deus nos dá têm uma finalidade: testemunho. É para que testemunhemos para as pessoas lá fora sobre o amor genuíno e grandioso de Deus. A vida do cristão é alicerçada sobre um tripé, como esse tripé que está me gravando aqui. Olhem para esse tripé. Uma parte do tripé, um pé ali, em cima é a vida do cristão, onde está a câmera. Um pé dele é a fé. O outro pé é a comunhão com Deus, o estudo de sua palavra. E o terceiro pé é o testemunho. É sobre esse tripé que está a vida de um verdadeiro cristão. Nós oramos, estudamos a palavra de Deus,
desenvolvemos um relacionamento com Deus. E então, nossa visão espiritual é dilatada completamente, é aberta. E o nosso coração fica preparado para receber o genuíno amor que Jesus ensinou quando esteve aqui na terra. E força nenhuma que venha do céu ou da terra é capaz de impedir-nos de termos a vontade, o desejo de irmos e levar a mensagem que Jesus disse para que levássemos. E contar ao mundo que Jesus veio aqui, morreu por nós, ressuscitou e hoje está onde? No santuário celestial, intercedendo por nós, esperando o momento de voltar a esse mundo e nos resgatar a nós e as almas que nós ajudaremos a resgatar também. O nosso papel é como o papel dos anjos. Ao nos criar, Deus tinha um propósito. O propósito era que o representássemos aqui na terra. Era que agíssemos como se Ele agisse em nosso lugar. É que mostrássemos ao nosso semelhante, ao nosso próximo, o seu amor, o seu caráter. Porque todo o universo está com os olhos fitos na terra, observando-nos para saber como é o caráter verdadeiro de Deus. E hoje o nosso papel é fazer com que o universo veja que Deus é amor. Por isso Jesus morreu por nós. Então nunca nos esqueçamos. O objetivo de recebermos tantas bênçãos, tantos dons, é para que possamos representar devidamente Deus para o mundo. Isso acontece desde o início da criação da humanidade. Desde quando o homem pecou. Deus sempre teve um povo que o representasse. Sabe, irmãos, tudo na minha vida costuma vir com abundância. Eu não sou uma pessoa rica. Eu venho de uma família classe média, eu diria até classe média baixa. Tive estudo. Graças a Deus, nossos pais nos deram condições para tudo isso, para crescermos na profissão, crescermos principalmente na fé. Tudo para mim, Magnólia, veio com abundância. Saúde, família, amor, amizade, provisões, até bens, Deus me deu com abundância. Amém. Nunca me faltou nada disso. E desde muito jovem eu ficava pensando, por que será que eu tenho tanto e tantos aí não tem quase nada? Isso me perturbava. E um dia Deus quis que eu entendesse o processo de sua generosidade. E Ele próprio falou aos meus ouvidos, Magnólia, eu vou te explicar porque você recebe tantas bênçãos na sua vida. Essas bênçãos eu coloco em suas mãos para que você as administre, para que quando alguém vier até você precisando de alguma coisa, você possa ajudar. Sabe, Magnólia, Deus continuou falando comigo. Eu não ouço a voz, mas é aquele pensamento contínuo na consciência. Ele disse assim, sabe, Magnólia, o carro que você tem, que eu dei para você, não é seu não, é meu. E por isso, você tem que cuidar dele, você precisa cuidar dele. E prestar atenção, muita atenção. Porque se algum dia alguém precisar dele, é a essa pessoa que o carro irá pertencer. A quem quer que precise desse carro.
A casa que você mora, que eu te dei hoje, é uma casa no meio de uma exuberante natureza, cheia de paz, maravilhosa. Essa casa, Magnólia, não é sua não. Eu dei, mas não é sua, é minha. Porque se algum dia alguém bater a sua porta, precisando de hospedagem e abrigo, você terá condições de acolher. E assim Deus continuou falando comigo, para que eu entendesse o que Ele queria que eu entendesse. E a partir de então tudo mudou na minha vida. É como se uma cortina se abrisse diante de mim. As cores ficaram mais exuberantes, eu tive mais paz, as bênçãos multiplicaram. Eu sou mais feliz, mais tranquila, graças a Deus. Eu passei a ser mais sensível, sabe, irmãos? Eu passei a olhar meu próximo direito, com empatia, e ver nele meu irmão. Você é minha irmã, de verdade. Você também, irmã Iris, é minha irmã. Irmão João, meu irmão. Somos todos irmãos, que maravilha. Amém. Eu sempre quis ter uma família grande, porque eu só tenho uma irmã. A minha família, ó, é enorme. Eu tenho tantos irmãos que eu nem conheço a maioria deles. Graças a Deus. Quando eu era uma jovem publicitária, lá no começo da minha carreira, isso tem várias décadas, literalmente, várias décadas. Eu era assim um currupi. Eu andava nesse trânsito de anápolis, assim, pra lá e pra cá, parecendo um raio. Uma hora era pra cá fazendo reunião, outra hora era pra lá resolvendo um problema. Eu estava ali no trânsito, assim, currupiada. E um dia eu percebi um pequeno aglomerado no meio da rua. E é claro que eu entendi que ali havia um problema. Então eu me aproximei devagar, parei o carro, desci, cheguei até aquele pequeno aglomerado e percebi ali um homem convulsionando no meio do asfalto, todo babado. E as pessoas estáticas. Me ajoelhei, tentei conter os braços dele para que ele não se machucasse, era uma crise de epilepsia. E então a crise foi amenizando. Quando tudo ficou um pouco mais calmo, eu olhei para cima. Irmãos, vocês não imaginam quantas expressões eu pude ver no rosto daquelas pessoas. Uns aterrorizados, um olho desse tamanho. Outros assim paralisados. Outros amedrontados. E acreditem, irmãos, eu vi muitas expressões de nojo daquela criatura. Aí eu enxerguei o mãozinho lá toradinho, fortinho. Falei, vem cá, meu querido, me ajuda a colocar ele no carro, por favor. Ele colocou ali no banco do passageiro, aquele homem. Ele ainda estava meio inconsciente. E dali nós seguimos para o hospital municipal. No trajeto ele recobrou totalmente a consciência. Olhou assustado para mim. Olhou para o carro. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: nossa, eu sujei seu carro todinho. Eu achei graça. E eu tentei acalmá-lo. Eu disse, calma, tá tudo bem. Carro a gente lava. E seguimos para o hospital. Depois desse dia, Deus permitiu que eu encontrasse esse homem várias vezes, umas 2 ou 3 vezes mais. A gente ficou até amigo. Ele era um morador de rua, dependente de álcool. E nessa época, meu primo Wagner, não sei se vocês conheceram, Wagner Asa, médico, ele era secretário da saúde. Coitado. Eu já cheguei nele e falei, ó, Wagner, esse aqui é meu amigo, de vez em quando ele vem para cá.
cuida dele. Aí o Wagner tinha um coração muito generoso, ele disse, não, pode deixar comigo. A partir de hoje ele é nosso cliente. Ele era um morador de rua, mas eu tenho certeza que ele foi um dos maiores clientes ali do antigo Hospital Municipal de Anápolis. O tempo passou, ele sumiu, muito provavelmente tenha morrido, né, irmãos? Por causa do vício. Irmãos, pensem bem, naquele momento que eu vi aquele homem no asfalto, sofrendo, eu tinha saúde, disponibilidade, energia, presente de Deus. Por que eu não repartiria com aquele ser o que Deus me deu? Que presentes você tem recebido de Deus? E o que você tem feito dos presentes que Deus tem dado a você? O que você tem feito com seus dons, seus talentos, a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro? Você tem ajudado a resgatar almas. Sabiam que no céu ninguém terá sua coroa sem estrela? Uma das características dos salvos é ganhar almas. Todos no céu terão coroas. Teremos, porque eu estarei lá também. Todos no céu teremos coroa. E em todas as coroas, pelo menos uma estrela vai existir. Que nunca nos esqueçamos das palavras que o Rei dos Reis vai dizer no dia do juízo final. Essas palavras estão lá em Mateus 25, versículo 40. Se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Todos nós conhecemos essas palavras que o Rei dos Reis, Jesus, vai dizer no dia do juízo final. Ele vai dizer assim: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Querido, saiba que o que é realizado em nós e para nós jamais deve morrer em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.